E aí galera, hoje eu vou falar como a calistenia pode auxiliar na escalada. Meu nome é Márcio, sou formado em Educação Física, pratico calistenia desde 2015. Hoje eu vou falar para vocês como a calistenia pode ajudar na escalada. A calistenia é uma modalidade que a gente usa somente o peso corporal e tem total sentido com a escalada porque o tempo todo a gente está procurando estabilidade no nosso corpo. Tanto a calistenia e a escalada, elas são de mãos dadas, né, nisso. A ideia aqui é passar 5 exercícios para vocês que vão te ajudar na escalada. Esse exercício é o escapular pull-up, onde a gente vai fazer uma depressão escapular, ou seja, puxando a escápula junto aos ombros para baixo. A intenção aqui é a gente recrutar trapézio inferior e os romboides, fazendo a retração da escápula, né, além também de recrutar a musculatura da grande dorsal. Ele é uma base, né, de estabilidade para os ombros e também futuramente para você que pensa fazer o pull-up, né, fazer uma puxada na barra, ele vai ser a base desse movimento. Agora a gente vai mostrar uma progressão para deixar um pouco mais difícil, desafiador o exercício. Ele vai fazer a mesma coisa, que é o movimento de depressão das escápulas, pode ficar em suspensão. E você vai pensar, acentuar um pouco mais a depressão aqui do ombro, levando o peito lá para cima, como se fosse levantar o tronco junto. Isso, aí perfeito, faz mais uma vez. Isso. Aqui a gente está acentuando um pouco mais da extensão dos ombros, como se a gente quisesse levar lá para trás os braços. Isso. Boa, Nishi. Agora a gente vai para um movimento chamado front lever. É um movimento onde a gente vai estar em suspensão na barra. Seria uma progressão do escapular pull-up, né? A gente tem como objetivo fazer a depressão escapular, como se fosse puxar nosso braço para baixo. Então o Nishimura vai ficar em suspensão na barra, vai fazer a depressão da escápula puxando para baixo, os joelhos vão estar flexionados, próximos ao abdômen, e a gente vai fazer um movimento de depressão escapular como se a gente quisesse manter o nosso tronco numa posição horizontal. Isso. Aí a próxima progressão, a gente vai estender uma perna, enquanto a outra vai estar flexionada perto do abdômen. Aí, isso, deixa a perna bem estendida. Boa, voltou. Consegue mais um aí? Vai lá. Isso, estende bem o joelho. Isso, a escápula. Isso, estende. Uma dica é manter a mão pressionando como se fosse pressionar para o quadril, assim, ó. Esse movimento ele pode contribuir, principalmente quando a gente está em ângulos mais negativos, né, onde a gente tende, às vezes, perder um pouco do nosso centro de massa ali, né? Então, esse recrutamento das fibras do trapézio, do romboide, da grande dorsal, para trazer você de volta, além do core, esse exercício aqui vai ser ótimo justamente para isso. Agora a gente vai para um movimento chamado Dragon Flag, onde é um exercício estritamente para o core. Ele recruta o reto do abdômen, usa também as musculaturas dos oblíquos. E ele tem a principal função de estabilizar mesmo essa parte central do nosso corpo. A primeira progressão é essa, a gente fazer com os joelhos flexionados o mais próximo que a gente conseguir do abdômen. Ele vai levar o quadril para cima e vai descer de uma forma controlada para o solo. A ideia é a gente sempre manter aqui o abdômen travado, né, o tempo todo, fazer o movimento de uma forma cadenciada. Próxima progressão do movimento, para deixar um pouco mais difícil, ele vai estender uma perna, deixando a outra ainda perto do abdômen. E aí, mantendo o quadril bem estendido e deixando a lombar mais reta possível, ele vai levantar, tirando a lombar do solo, indo um pouquinho para cima, pode ser mais ou menos na diagonal, e descer também de uma forma controlada. Olha lá. Isso. Perfeito. Próxima progressão, a gente vai estar com o quadril estendido e as pernas abduzidas, ou seja, afastado uma da outra, e ele vai levantar da mesma forma que as anteriores, para cima. Isso. Isso, estende um pouquinho mais o quadril, consegue? Como se fosse querer afastar bem forte aí o seu pé da sua cabeça. Progressão final é fazer o movimento completo. Então ele vai estender as duas pernas, começa com os dois joelhos estendidos, fecha bem uma perna com a outra, e a gente vai levantar do solo, mantendo o máximo as costas retas, sem dobrar ela. Isso, estende um pouquinho mais a perna. Isso, é isso aí. É isso aí, pô. Isso, estende um pouquinho mais o pé, leva o pé um pouquinho lá mais pra frente. Boa.
Dragon Flag ele ajuda a gente a manter o abdômen contraído o tempo todo durante a escalada, né? Principalmente porque a gente tem um foco de manter o nosso corpo em isometria enquanto a gente vai ascendendo, né, uma via ou um boulder. Então ele vai ajudar principalmente nessa parte da gente manter o tempo todo contraído a musculatura, tanto de abdômen, né, quanto paravertebral, glúteo. Então ele é ótimo justamente para essa função. Encaixa. Isso. Aí. A regressão eu fazer aqui na parede, assim. Não, Gabrielzão manja, hein? Agora a gente vai com um exercício que é o abdômen, conhecido como abdominal rolinho, onde vai segurar o rolinho. O movimento que a gente tem que prestar bastante atenção é o movimento do quadril. Então o Gabriel vai vir um pouquinho mais para frente, ele vai fazer uma retroversão do quadril. É como se você quisesse puxar o quadril lá para trás, encaixando ele bem para frente, certo? E ele vai manter o tempo todo travado aqui. Junto a isso, vai manter também o abdômen bem ativado, bem rígido, e ele vai levar o rolinho deslizando pelo solo o máximo que ele conseguir lá para frente e vai voltar deslizando próximo aos ombros. Então inicia o movimento próximo ao ombro e desliza o máximo que conseguir, fazendo uma elevação aí do braço lá para cima. Importante, manter o tempo todo a contração do abdômen. E aí você vai ativar ele de uma forma ainda mais eficaz. Próxima progressão, a gente vai sair dos joelhos apoiados, onde ele vai ficar em pé. Pode ficar com as pernas abertas, justamente para aumentar a base, tendo mais estabilidade. Então, ele vai se posicionar segurando aqui no rolinho. Sempre lembra do lance do quadril, encaixando bem ele para dentro. Trava o abdômen e ele vai o máximo que ele conseguir lá para frente. Não precisa se preocupar em bem rente ao solo, faz o máximo que conseguir indo lá para frente, sempre controlando o movimento, sempre mantendo o abdômen travado. Isso. Assim como os outros exercícios de core que a gente mostrou anteriormente, ele vai ajudar agora de uma forma dinâmica, né, onde a gente vai estar deslizando sobre o solo com os braços e procurando o tempo todo estabilizar o core, né, travando, mantendo a isometria. Assim como na escalada, né, a gente tem essa contração constante enquanto a gente movimenta os nossos braços. Esses foram alguns dos exercícios que eu acho que é fundamental para você que já escala ou você que está iniciando agora. Se você quiser saber mais sobre calistenia ou quiser começar na calistenia, eu sou treinador de calistenia, atuo como personal, tenho aulas em grupo também, além de consultoria online. Então, se você quiser saber mais, meu contato vai estar aqui embaixo, é só acessar meu Instagram.